né? O ministro Salles, exonerado, pediu demissão e saiu. Claro que a mídia partidária já vai dar a notícia dessa forma, né? Alvo de investigações no STF, Ricardo Salles pede demissão, e aí já tem militante disfarçado de jornalista extremamente leviano, concluindo que isso mostra, então, que há corrupção no governo Bolsonaro, né? Calma, calma. O ministro Ricardo Salles é alguém que eu conheço há longo tempo, né? É um liberal com viés conservador de convicções, ao mesmo tempo tem um senso de pragmatismo, foi secretário no governo tucano do Geraldo Alckmin, né? E ele tem coragem para comprar as brigas. Então, tudo nessa história dos madeireiros ilegais soa muito estranho, né? Para começo de conversa, o delegado responsável, que é o delegado Saraiva, que o ministro Ricardo Salles, em mais de uma ocasião, inclusive para mim mesmo, ele já disse que se trata de um marineiro, como ele chama, né? Ou seja, alguém que tem ali um partido, tem uma visão de mundo, tem uma ideologia, tem suas afinidades partidárias, né? Lamenta alguém como Ricardo Salles no ministério e gostaria de ver Marina Silva de novo lá, né? E a postura desse delegado, e não é de hoje, muito obrigado, Caio Parra, e não é de hoje, é uma postura extremamente politizada e partidária. E aí tem muita gente que fala assim, a Polícia Federal. Gente, meu maior respeito pela entidade da Polícia Federal e pela imensa maioria dos policiais federais. Mas é óbvio que tem fruto podre, como em toda entidade. E é óbvio que existe também ali dentro disputas políticas, né? A gente sabe disso. Então, em diversas ocasiões, esse delegado deu sinais claros de que era um agente político, torcia contra certas coisas e a favor de outras, né? E hoje, né, não conseguiu se conter e publicou: eu continuo delegado da Polícia Federal, e carinha de mito, né? Pois bem, isso para mim é muito grave. Isso para quem pensa, e olha que eles repetem tanto isso, né? Para quem pensa em instituições republicanas, isso é muito grave. Nós temos um delegado responsável por uma operação comemorando a queda do ministro. Pergunta: o ministro está condenado a alguma coisa? Há provas de algum crime? Não, né? Não e não. Então, de novo, assim como é leviano jornalistas que concluem que isso mostra corrupção no governo Bolsonaro, é absolutamente leviano e irresponsável um delegado tomar um partido dessa forma. Então, isso tudo para mim é muito sério. Agora, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso resumo aqui da passagem do ministro Salles pelo Ministério do Meio Ambiente. Quem é que, desde o primeiro dia, está tentando derrubá-lo? Os xiitas, como a própria Marina Silva, e representantes do globalismo, de ONGs ambientais e de toda essa visão de quem quer explorar, de certa forma, nossos recursos naturais, ignorando a nossa soberania, que é exatamente o projeto de poder dessa turma. Tem que ouvir que isso é teoria da conspiração, é realmente muita má-fé, porque só a ignorância não explica. Tem muito fato documentado sobre isso. Tem projetos, tem campanhas para arrecadar recurso para esse tipo de movimento que prega fazenda aqui nos Estados Unidos ou aqui na Europa e florestas lá no Brasil, para deixar intocado, porque de alguma forma ameaça esses produtores rurais de outros países. Por quê? Porque o nosso agronegócio é uma potência. Tem aquilo que os economistas, os pensadores liberais do iluminismo escocês, Adam Smith e David Hume, chamavam de vantagens comparativas, David Ricardo também, né? Então, o Brasil
tem muitos recursos, na Amazônia nem se fala, é um país com matriz energética limpa, com uma ampla parcela do território protegida, inclusive 14% do território nacional, reservas indígenas, né? E a gente está vendo aí esses movimentos fabricados de índios tentando invadir Congresso, tacando flecha em deputados e aplaudido pela esquerda radical, que condenava a invasão do Capitólio há pouco tempo atrás. Então, de novo, é sempre o duplo padrão, a ausência de princípios isonômicos e aquela história. O que importa é quem e não o que está sendo feito ou dito. Então, há muitos interesses por trás dessas agendas, do aquecimento global, que mudou para mudanças climáticas, que é coisa mais elástica, né? Que tem tudo a ver com o globalismo. Então, nós não podemos ser ingênuos aqui. Greenpeace é uma potência, WWF é uma potência, tudo com orçamento multimilionário, denúncias de gente que ajudou a fundar e que sabe que isso está a serviço hoje de interesses obscuros. E o ministro Ricardo Salles comprou guerra contra essa turma, contra ONGs corruptas, globalistas, gente muito poderosa e que tem todo o interesse do mundo em demonizar o Brasil quando o assunto é questões climáticas, né? E além disso, o ministro Ricardo Salles fechou torneiras dessa turma e trouxe a discussão para algo muito mais relevante, palpável e concreto para o povo, que é, primeiro, proteger nossa soberania contra os anseios globalistas e, segundo, parar de ficar falando em abstrações. O aquecimento global em discursos lá em Bruxelas ou em Paris, com um jantar muito refinado e muito bem pago, e trazer o assunto para o lixão, para questões ambientais locais, para o desenvolvimento regional, inclusive na Amazônia, que tem 20 milhões de pessoas e a maioria na pobreza. Então, o ministro Ricardo Salles traz um senso de prioridade, um pragmatismo na postura, tanto que muita gente falou, agora que saiu o Trump, acabou, ferrou. O Ricardo Salles foi elogiado pelo John Kerry, o secretário de Assuntos Ambientais do governo Joe Biden. Estava negociando ali bem. Agora, surge essa denúncia, a pressão está muito grande e ele precisa de um espaço e de tempo para se defender. Além disso, ele deve ter calculado que o desgaste está ficando grande para o governo. Porque é óbvio que ele era a cabeça a prêmio. Derrubaram o Abraham Weintraub, que estava tentando desintoxicar, desratizar o Ministério da Educação, que é um antro também de cupins